O COSEMES-MT, por intermédio dos apoiadores da Macro-Região Norte, apresenta o calendário anual da saúde, com o objetivo de incentivar os municípios a trabalharem com os temas proporcionando diagnóstico precoce, sensibilização da sociedade local, informações de relevância à saúde da comunidade e capacitação dos profissionais. E para falar sobre o assunto temático do mês de fevereiro, temos como convidadas as enfermeiras Marielle Schmitz, do Escritório Regional de Saúde da região do Vale do Arinos, e a enfermeira Cristiane Ávila, do Centro de Testagem e Aconselhamento do município de Juara. Irão falar sobre o tema a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência e infecções sexualmente transmissíveis. Olá, sou a enfermeira Marielle, trabalho no Escritório Regional de Saúde de Juara, aqui do Vale do Arinos. Trabalho na área da Atenção Primária à Saúde. Aqui comigo está a enfermeira Cristiane, do CTA, aqui também de Juara, Vale do Arinos. E hoje a gente veio falar um pouco sobre o tema de gravidez na adolescência, né? É um tema bem abrangente, com vários desafios. É um tema que abrange aí, né, políticas públicas de saúde, que envolvem, né, a participação social, né, abrangendo aí saúde, educação, a área também da assistência social. Nós sabemos aí que no Brasil, né, o número de gravidez na adolescência é bem alto, né? No ano de 2020 aí, geralmente nasceram a cada 1.000 crianças, né? 46% aí são de gravidezes aí entre 15 e 19 anos. Então, é um número bem alto, né? E sabemos também que em todo o território, né, nacional é abrangido esse tema. Então, aqui no Vale do Arinos, né, viemos falar um pouquinho hoje sobre esse tema também, o trabalho que é desenvolvido, né, nos municípios aqui para prevenção. E segundo, né, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a gravidez, a adolescência, ela é considerada aí, né, dos 10 aos 19 anos. Já pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Ministério da Saúde, ele considera aí a adolescência entre os 12 e os 18 anos. Então, essa faixa etária aí é muito comum, né, trabalharmos esses temas, porque nós sabemos que o número de gravidez é alto e traz grandes, assim, malefícios, né, para a saúde, tanto da adolescente quanto da criança. Então, tem alguns critérios que a gente usa, né, nesses temas, e tem que saber também trabalhar com, né, a sociedade em si, porque envolve não só, né, a questão pública, né, saúde, mas também a questão familiar. Então, esse tema ele tem que ser abrangido, né, de forma cautelosa, devido, né, a todo esse contexto aí escolar, familiar. Então, cada vez mais, o que a gente vê, né? A gente vê as equipes de atenção primária à saúde trabalhando nas escolas, né? Principalmente com o programa PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Então, o que acontece, né? As equipes de saúde da família, elas, né, levam esse tema até a escola, onde se reúnem, né, geralmente em âmbito escolar ali, com os professores, os orientadores, os alunos. Tem que envolver toda a comunidade escolar e principalmente aos pais também, né? Porque esse tema não adianta ser trabalhado só na escola. Então também tem que ser envolvido aí os pais, para eles estarem, né, inseridos, né, na escola e saber o que está sendo levado, né, de prevenção ao seu filho, porque não é só a gravidez, né? A enfermeira Cristiane também vai estar falando um pouquinho das ISTs, né, que também acometem aí essa juventude. Então, a gravidez na adolescência, geralmente, ela traz, né, algumas consequências para a mãe, né? Então, assim, abandono escolar, a questão da prematuridade, crianças, né,
nascem prematuras, tem a questão do aborto espontâneo, a questão do aborto provocado. Então, assim, a questão também de hemorragias, a questão de malformações congênitas na criança. E tudo isso causa, assim, transtorno, tanto para adolescente como para a família. Então, assim, o nosso âmbito enquanto saúde é estar orientando, né, as adolescentes meninas e meninos, porque, assim, gera consequências para ambos e principalmente para a criança que venha a nascer, né? Então, o que a gente conversa muitas vezes, né, a respeito dos direitos sexuais do adolescente. Então, todo adolescente, todo ser humano, ele tem direito sexual. Então, o que é esse direito sexual? É saber, né, das consequências de uma gravidez indesejada, é saber, né, sobre as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, sobre os métodos contraceptivos, certo? Porque, assim, existem leis, existem nota técnica, né, do Ministério da Saúde, onde o adolescente, ele não precisa estar acompanhado dos pais numa consulta, né, na rede pública aí de saúde. Então, assim, aquele adolescente, às vezes, né, que não tem tanta abertura familiar em casa, aquele adolescente que, né, tá naquela fase de transição entre infância e adolescência, onde estão aflorando, né, os desejos sexuais, a sexualidade. Então, assim, esses adolescentes, eles podem procurar o serviço de saúde, porque nós, né, estamos aí preparados, né, para o acolhimento. Então, o que eles precisam? Serem acolhidos para diminuírem esse anseio, essa ansiedade, saber, né, sobre os seus direitos. Então, assim, muitas vezes eles têm vergonha, receio de procurar, né, o SUS, e daí acontece que muitas vezes já é tarde e essa adolescente já aparece aí grávida. Então, assim, o nosso intuito quanto profissionais é prevenir, né, tanto a gravidez quanto uma doença. Então, a gente fala aí da dupla proteção. Entra aí os métodos contraceptivos, né, e entra aí também tanto os métodos hormonais, né, os métodos de barreira. Pílula do dia D. A pílula do dia seguinte, que também ela é bem utilizada entre os adolescentes, né, de forma incorreta, de forma indevida. Então, assim, nosso intuito é isso, é orientar, né, esses adolescentes. Muitas vezes eles têm vergonha, né, de contarem para os pais, né, sobre a atividade já sexual, e muitas vezes não tem essa orientação e tem medo, às vezes vergonha de vir procurar, né, o serviço de saúde, e onde acontece essa gravidez. Então nós estamos aqui, né, abordando este tema justamente para isso, para prevenir essa gravidez na adolescência. Então, assim, o estado do Mato Grosso, ele também, né, criou uma lei estadual de combate aí, de prevenção, né, à gravidez na adolescência e também ao parto e ao puerpério. Então, tem que prevenir, e se acontecer, a gestante, né, a adolescente, ter esse acompanhamento aí também no parto e no puerpério. Lembrando também, né, enfermeira, que a adolescente, ela se preocupa tanto com essa gravidez, a gravidez indesejada. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso para os profissionais de saúde também. Lembrando aquilo que a enfermeira Marielle falou, da idade para eles procurarem a gente. No CTA, para estar fazendo o teste rápido de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, é a partir de 15 anos de idade, não precisa de acompanhamento dos pais, né? Então a gente tem esse feedback com os adolescentes. Lembrando também que nós, a equipe do CTA, já fez um trabalho aqui no município de Juara, nas farmácias, né? Em todas as farmácias. O quanto é vendido a pílula, a gente fala pílula dia D, a pílula do dia seguinte. Então é assim, o adolescente vai, namora, então eu estou preocupado somente com o quê? Com a gravidez. E esquece do quê? Das ISTs. Né? Então ele vai lá, se preocupa com a gravidez, beleza, é importante ele preocupar com a gravidez, mas
a gente teve relatos de farmacêuticos que tem adolescentes, que tem os namorados das adolescentes que vão e compram de até 10 comprimidos de pílula no dia seguinte. Então, quer dizer, eles não estão se prevenindo, não estão usando preservativo, né? O uso aí a gente vê que não está tendo mesmo esse uso de preservativo. Então, aí a nossa preocupação, além da gravidez da adolescência, que a gente sabe o quanto envolve a família, igual você falou das escolas, né? A pessoa até para de estudar. E também essas ISTs. E aí? Ele foi, procurou uma farmácia, tomou a pílula no dia seguinte e daí ele tem 72 horas para fazer o uso de PEP, que é o remédio que ele tem de prevenção, né? Para não pegar o vírus do HIV e outras ISTs, como a sífilis, como a hepatite. E aí, onde estão esses adolescentes? Onde estão esses jovens? Eles estão procurando somente a gravidez e estão esquecendo se pegar um HIV, que é para o resto da vida. Por enquanto ainda não tem a cura. Então é um alerta que eu faço a você jovem, a você adolescente, a você adulto também, né, que teve sua relação sexual no momento do prazer, da emoção, esquece ou rompe o preservativo. Procura uma unidade de saúde, eles vão encaminhar o CTA, né? Então tem todo o tratamento e tem todo o acolhimento. Faça essa busca, né? Não deixa, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Né? Não é mesmo, enfermeira? É verdade. Na verdade, os adolescentes, a pílula do dia seguinte, o que acontece? Se torna uma rotina. Tem que ser usada eventualmente, né? Então, por isso que a gente fala, tem que procurar uma unidade de saúde. Por quê? Porque daí a gente vai fazer a anamnese, vai fazer uma entrevista com aquela adolescente, né? Vai ver, né, quais são os principais, né, fatores de risco, né, ela pode ou não tomar um anticoncepcional. Lembrando aí que pelo SUS, né, existem diversos métodos contraceptivos disponíveis, né? Então tem o comprimido, tem os injetáveis, tem o DIU e tem que usar com a dupla proteção. O que é a dupla proteção? É o uso desse método contraceptivos, mais o preservativo para evitar uma IST. Então, geralmente, as gestantes, né, quando acontece essa gravidez indesejada, muitas vezes nem procuraram a unidade de saúde para iniciar, né, o método contraceptivo e nem também procuraram, e muitas que procuraram não foram bem, às vezes, orientadas ou acolhidas, ou começou a tomar, né, sem ter uma consulta de enfermagem, uma consulta médica, foi na farmácia, né, e daí ali começou o anticoncepcional, não sabia como que era para tomar, enfim, são uma série de intercorrências que acontecem para chegar na gravidez. Então, assim, esse tema, ele é bastante complexo, né, que envolvem outras políticas de saúde, né? Então, assim, o que nós podemos fazer enquanto profissionais? É levar informação para dentro da escola, para dentro do ambiente familiar, né? Saber trabalhar com os pais de forma profissional, não incentivando o seu filho iniciar atividade sexual precocemente, não, jamais. Mas assim, a gente vê que hoje em dia, cada vez mais em mídia social, em TV, a gente vê essa sexualização, né? Então a gente vê também a indução aí da adultização, que a gente chama, né? Que cada vez mais precoce o adolescente querer se tornar adulto, né? E não sabendo das consequências. Então, assim, e muitas vezes, quem sofre mais não é tanto o menino, mas sim a menina, porque a gravidez, quem vai sofrer as alterações, né, biopsicossocial que a gente chama, tanto físico, né, como psicológico, é a menina, por causa da alteração hormonal, né, por causa das críticas, né, por causa da família. Então, muitas também são expulsas de casa. Então, tem relatos, né, que chegam pra gente dela desesperada, o pai não assume a criança. Então, são várias consequências. Então, porque cada vez mais cedo a gente está trabalhando, né,
isso na escola, inserindo, né, esses programas como é o PSE, né, para justamente isso, né, para adolescente saber, né, de forma segura, né, como iniciar a atividade sexual dela. Bem isso, e lembrando também, você falou aí uma deixa, que é importante avisar isso aos pais, orientação, que nós vamos à escola, não é ensinar o seu filho a fazer sexo, né, e se fizer com segurança. Então, às vezes a gente tá assim, meio que com medo, a gente sente um certo receio, não é bem medo, mas assim, hoje tem o celular, tudo, eles filmam e leva para outro lado. Então, se as enfermeiras, se as unidades de saúde, o CTA, o escritório regional, se a gente vai até essa escola como profissional de saúde, não é ensinar ele, olha aqui meu filho, você tem que fazer sexo. Não é isso. Você pode ter certeza, pai e mãe, que teu filho vai fazer. Uma hora ele vai fazer. É duro a gente falar isso, que a gente também é mãe, mas a gente sabe que uma hora isso vai acontecer. Mas é melhor que aconteça com segurança, com o uso de preservativo, para ele não, para sua filha ou seu filho, né? A gente sabe que vai refletir mais na mulher, mas para não ter essa gravidez indesejada e não ter nenhuma doença. Porque sífilis está chegando assim, ó, absurdamente. Sem contar também que o pré-natal, quando é adolescente, muitas vezes não faz corretamente, né? Quando chega no hospital, essa criança, às vezes essa mãezinha já vai estar aí com sífilis, ou faz e para. Então não é brincar de boneca. Filho é pro resto da vida. Depois que você tem um filho, é pro resto da vida. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Às vezes nem volta mais para o ambiente escolar. Nem volta, tem vergonha. Tem vergonha, muitas vezes tem que começar a trabalhar para sustentar o filho, né? Então, assim, são uma série de consequências mesmo. E sempre tá ligado aí a gestação, né, na adolescência, porque essa gestante, ela vai bater na porta do SUS. Porque ela vai fazer acompanhamento do pré-natal, né? Muitas vezes ela não tem a noção do quão é importante, né, realizar aí as consultas consecutivas de pré-natal. Às vezes ela faz 2, 3 consultas e some da unidade básica, a gente tem que ir atrás. Ou às vezes, né, na hora do teste rápido ali, dá alguma, né, IST reagente, então a gente tem que fazer a buscativa também. Então, assim, tem que entrar aí com outros profissionais, né, uma equipe multiprofissional, porque daí tem que entrar aí a psicóloga junto, né, então essa adolescente tem que ter acompanhamento psicológico. Geralmente, a gravidez na adolescência, ela atinge aí adolescentes de baixa renda, né, então baixa escolaridade, baixa renda, então já entra, né, a questão da assistência social. Então, assim, é uma série de conflitos que essa adolescente vai passar. Então, sempre o SUS vai abraçar essa adolescente, né? Porque ela vai ter o acompanhamento pré-natal no SUS, ela vai ter o parto no SUS, depois tem o acompanhamento do puerpério e desse bebê pelo SUS. Então, assim, é sim uma questão de saúde pública, é sim que ser discutido aí, né, nas escolas, principalmente aí nessa faixa etária, né, dos 13 aí aos 19 anos, né, que é considerado aí os adolescentes. Então, assim, a gente tem uma forma profissional de abordar, não é de qualquer jeito que a gente leva as informações, né, é tudo sigiloso. Então, se essa adolescente, muitas vezes, quando vai fazer uma palestra numa escola, que vai levar orientação, depois da palestra, elas vêm procurar a gente, né? Se não procura ali na hora, geralmente a gente dá o endereço, né, onde é a unidade básica de saúde, onde é o CTA, elas vão procurar, tá? Então, assim, é muito satisfatório o trabalho, né, do profissional com os adolescentes. Então, assim, se eles não vêm até a gente tem que ir até eles, né? De uma forma ou outra, a gente tem que trabalhar isso daí. Então, a gente tem que levar essas informações e quando, né, elas se sentirem confortáveis, procurarem a unidade, né,
básica para saberem aí das ISTs, dos métodos contraceptivos, para ver a melhor forma aí de prevenir essa gestação. E lembrando que a prevenção é tudo, né? Prevenção nas escolas, prevenção onde for que seja feito a prevenção, ela é tudo. Igual eu falei, o HIV, ele não tem a cura, mas ele tem o tratamento, né? A sífilis, ela tem o tratamento e a cura. Hepatite B, então tudo é envolvido, todos os profissionais, é igual você falou, assistência social, as unidades básicas de saúde, é o médico da família, então é todo um conjunto. A gente sozinho, nós só CTA, você só quanto regional ou só unidade básica de saúde, não funciona. A gente tem que ser o quê? Junto e unido, uma rede, né? E sempre falar a mesma língua. E outra coisa, lembrando que tá a gravidez na adolescência, que é o nosso tema, o que acontece? A gestante, ela chega lá no hospital, vai ter o bebezinho, ela tem sífilis. Muitas vezes tem que tratar o bebê também. Então, para você ver como que vai já gerando conflito aí com essa mãezinha, depois dela puerpério. Ela tem essa criança, ela tem que fazer o acompanhamento, né? Geralmente passa com a gente lá no CTA, com o Dr. Haroldo e com o médico, né? É passado lá, é feito esse acompanhamento. Então, assim, você, mais uma vez eu falo, que vai ter relação sexual, mesmo tendo que você tem um anticoncepcional injetável, que você tenha via oral, tem hoje, né, vários métodos. Também usa o preservativo, né? Não tenha vergonha de falar pro seu parceiro, vamos usar o preservativo. E outra coisa, não tem que tratar só a gestante, trata-se o parceiro também. Então já envolve o quê? Se era uma, vai ser duas. Vai fazer uma busca ativa se teve mais relação sexual, vai ter mais gente que teve um exemplo de sífilis. Então é uma rede, né? Eu falo que é uma teia de aranha. Então essa teia a gente vai buscando, quem tem, quem não tem, vai fazendo essas perguntas. Então isso é importante, prevenção e saúde nas escolas. É verdade. A questão também, né, dos métodos contraceptivos, quando essa gestante ela vem pra gente no serviço de saúde. Então o que a gente faz, né? A gente acolhe, né, essa adolescente, faz esse acolhimento, a gente oferta, né, os métodos contraceptivos, sejam, né, os hormonais, né, como eu havia dito já, né, as pílulas, os injetáveis, o DIU, né? Então o que acontece? A gente explica para ela, né, os efeitos de cada um e a escolha dela. E o que acontece? Com 30 dias, essa gestante, essa adolescente, ela volta com a gente. Então, essa adolescente, ela retorna com a gente pra gente saber, ter um feedback, como que foi esses 30 dias do anticoncepcional? Deu certo? Teve algum efeito colateral? Ela se adaptou bem? O organismo se adaptou bem? Se tá tudo bem, a gente, né, continua com o mesmo anticoncepcional. Se essa adolescente não se sentiu bem com o anticoncepcional, a gente troca. Então, assim, muitas vezes ela vem pra gente e não aparece mais. Ah, não deu certo. Ah, eu tive um efeito colateral. Ah, eu tive dor de cabeça. Ah, eu tive um sangramento aí fora do período menstrual. Esse anticoncepcional não está me fazendo bem. A gente sabe que todo método contraceptivo no início, ele tem mesmo, né, algumas reações adversas, é esperado. Isso também a gente explica para adolescente. Então, geralmente, quando ela retorna pra gente com esses 30 dias que a gente pede, é justamente para isso, para ela, né, expor como que ela se adaptou nesses 30 dias e ver a necessidade de troca ou não do anticoncepcional. Lembrando a dupla proteção com o método, né, o preservativo. Então, assim, é muito importante a adesão dessa adolescente. E também, né, é muito importante também esse tema trabalhado nas escolas aí. Também é importante trabalhar com os educadores. Por quê? Porque o adolescente, ele passa a maior parte do tempo na escola. Com os professores. Com os professores, com os educadores. Então, é importante também trabalhar isso, né, com essa rede de educadores. Porque eles também, às vezes, conseguem, né, analisar o adolescente, né,
vê que tá alguma coisa acontecendo de estranho, às vezes o adolescente chega e se abre, né? E fala com o professor, às vezes o professor não tem, né? Não sabe trabalhar essa abordagem. Então, se a gente trabalha, né, em rede escolar, ali com os educadores, se a gente consegue abranger aí os pais, né? Geralmente, quando a gente faz uma palestra numa escola, a gente geralmente pede também a participação dos pais. Por quê? Para eles verem os temas a serem abordados, né? Para eles verem como os profissionais de saúde, né, trabalham com seus filhos. E muitas vezes é positivo. Por quê? Porque vai chegar em casa e ele vai, às vezes o filho não quer se abrir, e às vezes ele pergunta: e aí, filho, gostou da palestra? O que você achou? Né? Às vezes, né, tem vergonha, às vezes, de expor ali, e às vezes, através de uma simples palestra, consegue aí, né, a abertura do filho e conversar para saber qual a melhor hora, se já aconteceu, então vamos buscar uma unidade básica de saúde para a gente, né, ver a melhor forma de prevenção. Então, assim, é extremamente importante trabalhar a gravidez na adolescência. É a verdadeira equipe multiprofissional, né, que a gente fala. É o professor, é o farmacêutico, é o enfermeiro, é o psicólogo, é a nutricionista. Então, é equipe multiprofissional, não só da saúde. A gente tem também vários professores, né, os educadores, né, que procuram a gente no CTA para, através do quê? Pegar panfletos, folders, e os materiais que a gente tem também, eles também fazem essa abordagem. Só que eles sempre pedem, a gente precisa de um profissional da saúde. Por quê? Porque às vezes é aquilo que você falou, ele está ali com o aluno, ele fica muito mais ali o tempo com aquele aluno do que a mãe e o pai. A mãe e o pai trabalham, né, para levar o sustento para casa, e a correria do dia a dia. Então, assim, nós vamos eu falo começar porque o ano começou agora, né? A fazer esse trabalho novamente na escola, fazer o trabalho de novo nas farmácias, que a pílula do dia seguinte, como a venda é muito grande e eles não sabem o tanto de hormônio que tem em 2 comprimidos. É uma bomba hormonal. Não é igual você comer arroz e feijão, que é todo dia. Não é igual você passar numa unidade de saúde avaliado pela enfermeira, pelos enfermeiros, né? Pelo médico, né? Ele vai falar o tipo de anticoncepcional, se ele vai tomar, ele vai explicar. Então é diferente de você, né? Não estou julgando as farmácias, mas é diferente de você ir sem orientação. Isso. E comprar uma bomba de hormônio. Né? E mais aí um alerta eu faço para esses jovens, você que já usou e que você use, porque tem relatos que é toda semana, todo final de semana esse adolescente chega e compra a pílula do dia seguinte. A taxa de falha da pílula do dia seguinte, ela é muito grande, né? Se ela é tomada consequentemente. Então, assim, toma e o que acontece? Essa gestante geralmente fala: mas eu tomei, enfermeira, a pílula do dia seguinte, mas não resolveu. Mas com que frequência você toma essa pílula do dia seguinte? Toda vez que eu tenho a relação sexual desprotegida. Então, assim, engravida mesmo. Questão do coito interrompido, engravida também, né? Aquela situação ali, né, de estar ali na relação e na hora da ejaculação o homem tira. Vai engravidar, não tem jeito. Então, assim, a única forma é o método contraceptivo seguro e é o uso do preservativo por causa das ISTs. E eles confundem também, você falou do coito interrompido, e eu lembrei aqui de um relato de uma vez a gente foi numa escola e a gente deu uma palestra e a menina falou que ela não pegava HIV porque ela tinha o coito interrompido. Lembrando que HIV não é no ato do ejacular, né? É no ato da relação sexual. Penetração, porque o vírus ele gosta do quê? De lugar quente e aconchegante, né? Então é na relação sexual, independente se teve coito interrompido ou não. Então, para você ver a falta de orientação que às vezes ela tem. Muitas adolescentes, o que acontece também, que a gente tem esses relatos na escola, que às vezes o sexo não é vaginal e é anal.
é outro meio onde ela pega mais ISTs, tá? Adolescente, você aí, então o sexo anal é mais fácil de pegar ISTs. Por quê? Porque é fissuras, corta, sangra, né? Então aí tem também essa questão, também essa abordagem, né? Realmente, assim, o que a gente trabalha também enquanto equipe, né? Programa Saúde na Escola também, em grupos, né? Então a gente dá essa abertura em grupos também, né? Com os adolescentes, porque eles têm muitas dúvidas, né? Todo mundo já foi adolescente, então assim, começa a florar aí a questão da sexualidade. Então assim, se eles souberem com quem conversar, com quem tirar as dúvidas, a taxa aí de gravidez e de doenças com certeza vai diminuir, né? Então, assim, nós enquanto profissionais, a gente tem que saber trabalhar com cada faixa etária aí, né? Eu acho assim, né, para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu sempre falo, quem vê cara não vê AIDS. AIDS não tem cor, não tem sabor. Verdade. E a mesma coisa também é a gravidez, né? Uma gravidez, a adolescente não estando preparada. O que pode acontecer? São consequências, igual você falou. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Então é melhor prevenir. Eu faço aí um alerta aos profissionais de saúde a fazer uma busca ativa, a trabalhar com essas adolescentes, né, sobre a prevenção, sobre a promoção, né, da saúde, sobre as ISTs, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos. Então, assim, profissional, esse alerta, a gente precisa de vocês, né? Somos nós, né? Os profissionais de saúde que tem que ir até esses adolescentes. Seja também o agente de saúde também, que é a nossa porta de entrada, né? O agente de saúde, agente de endemias, ou seja, é a equipe multiprofissional. Então não deixa de fazer esse acolhimento e de fazer essa busca nesses adolescentes. E trabalhar aí, né, com outros setores, né, outras secretarias, né, como da educação e da ação social também, né. Então nós enquanto profissionais, né, devemos, né, trabalhar em rede, né, para que esses adolescentes aí tenham o acolhimento necessário, para que nós também possamos aí melhor atender esse público e ter uma relação interpessoal aí também com os colegas de trabalho aí de outras secretarias, para a gente tentar diminuir esse índice aí de gravidez e de ISTs nas adolescentes. Obrigada a todos, né? Fica aqui nosso agradecimento. E até a próxima podcast. Próxima, né? Até mais.